É, amigo, haja coração, como diria Galvão Bueno. Chegou o dia, chegou a hora, logo mais no Maracanã, a partir das 9 da noite, o bicho vai pegar o primeiro jogo pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Hoje aquele dia que já acorda naquela adrenalina, depois de uma noite mal dormida, de ansiedade, porque não tem jeito, né? Essa partida, esse confronto, um clássico desse tamanho para uma competição tão importante, é aquele jogo que você já respira já há dias, vive basicamente em função disso, de chegar a hora, de chegar o momento. E pois é, terça-feira, hoje é o dia. Flamengo, Fluminense, Fluminense e Flamengo se enfrentam, mais um Fla-Flu e um Fla-Flu 4-4-4 que já nasce histórico por si só, porque é o primeiro confronto entre Fluminense e Flamengo pela Copa do Brasil. Depois do bicampeonato estadual, do bicampeonato carioca, muita coisa mudou, né? Um jogo tende a ser muito diferente, até porque o rival mudou de treinador. O que não muda já há algum tempo é a supremacia recente do Fluminense neste clássico. Isso entra em campo? Evidentemente que não. Isso é algum tipo de garantia de que o Fluminense tem muito mais chances de estar nas quartas de final após passar para o Flamengo? É claro que não, mas o que vem acontecendo nesses últimos 2 anos, principalmente, não é fruto do acaso, não é mera coincidência. E eu digo para vocês que eles têm muito mais motivos para se preocupar do que a gente, e certamente eles estão mais preocupados. É só ver a reação depois do sorteio, algumas reações aí de torcedores nas redes sociais, então disso você não tenha dúvida. Eles estão muito preocupados. E é claro, isso não é por acaso. Isso é fruto de trabalho, isso é fruto de resultados, de tudo aquilo que o Fluminense vem construindo. Depois do primeiro jogo da final, né, eu falei aqui que o Fluminense tinha um favoritismo, pelo que vinha jogando, alguns canais flamenguistas vieram aqui, fizeram um corte, mas depois sumiram, né, depois do 4-1. É preciso a gente entender que futebol também é momento, é muito momento. Aquele era um recorte, agora é outro. A coisa mudou completamente. O Flamengo agora joga muito melhor que o Fluminense. Não mudou. Mas são momentos muito diferentes. Né? Agora eles estão com um novo treinador, não se acertaram ainda, mas a gente não sabe exatamente o que pode vir. E é claro que eles estão angustiados para ganhar o Fluminense. Isso é evidente. Eles estão sedentos. E é nisso, e é para isso que eu chamo a atenção. O Fluminense ele tem que se preocupar em jogar seu futebol, em fazer o seu jogo, porque todo o resto vai ser consequência. Futebol é isso, você pode ganhar, você pode perder, mas você não pode deixar de jogar aquilo que você sabe. O Fluminense não pode largar a sua essência e não pode também correr menos com o adversário. Esse time ele vence muito pela sua qualidade técnica, porque tem grandes jogadores, mas ele vence também, e principalmente, e o Diniz já cansou de falar isso, porque ele compete, ele corre, geralmente corre mais que o seu rival, corre mais que o seu adversário, e ele se dedica, ele se mata, ou os jogadores se dedicam e se matam um pelos outros em campo. É isso que vai fazer a diferença num jogo desse tamanho. Óbvio que você tem que estar bem tecnicamente, tem que acertar, mas você tem que correr. Se você não correr, se não competir, se andar, se correr menos que o rival, aí, meu amigo, não tem jeito. Os últimos 12 jogos são 7 vitórias, 2 empates e 5 derrotas. Claro, né, o principal disso tudo, o bicampeonato carioca. E por que não relembrar aquele baile do último dia 9 de abril no Maracanã para trazer boas energias? Por que não? Sempre muito bom.
E que seja assim nessas oitavas de final da Copa do Brasil, porque o bicho realmente vai pegar, a chapa vai ser quente. Vamos à provável escalação do Fluminense para o jogo de hoje, que é um oferecimento da Mais Ágil, que vamos fazer mais um sorteio. Aliás, amanhã vou esperar a confirmação do Elan e do Vilela. Se a gente conseguir fazer a live amanhã, vou sortear para vocês essa camisa aqui que eu prometi. Vamos sortear amanhã, só vou confirmar com eles a live, o horário, para sortear essa camisa oficial do Fluminense para vocês, os 50 mil inscritos que eu não sorteei ainda, e também a Mais Ágil vai oferecer uma camisa dessa para você clicar aqui no comentário fixado e ir lá, entrar em contato com a Mais Ágil, porque se você tem aquele fundo no FGTS, no fundo de garantia, tem uma grana que está perdida lá ou que está presa lá e você precisa antecipar esse dinheiro para utilizá-lo da forma como você achar melhor, seja lá qual for o seu intuito, vai lá na Mais Ágil, entre em contato com eles, que eles vão te dar todo o auxílio, todo o caminho para que você possa receber esse dinheiro rapidinho na sua mão. E se você tem dúvida, por acaso não sabe, talvez tenha algum saldo lá perdido e você nem sabe, entre em contato com a Mais Ágil, que eles também vão te dar esse suporte e de quebra, além de ajudar aqui demais o canal do Lessa, você vai concorrer também a uma camisa oficial do Fluminense. Vamos lá, desfalques para esse jogo, Alexander, como sabemos, e também o Keno, que ainda não se recuperou, e eu não tenho ainda um prazo definido para passar para vocês, vou apurar e vou trazer aqui para vocês em algum momento em breve, beleza? E retornos, Samuel Xavier e Martinelli, vamos aguardar a lista de relacionados para confirmar o Martinelli, porque eu vi que talvez o Martinelli tinha um risco até de não ir para o banco, se for para o banco, vai ser difícil ele jogar devido a esse tempo de inatividade, né? O Martinelli está sendo mais bem preparado mesmo para o jogo de final de semana, mas é possível que ele pinte no banco de reservas. Talvez você esteja assistindo esse vídeo já depois de divulgada a lista de relacionados. Então o Fluminense deve ir a campo hoje com Fábio, Samuel Xavier voltando na lateral direita, Nino, Felipe Melo, Marcelo, André, Lima e Ganso, e aí a grande novidade que tende a ser a entrada do Pirani com Arias e Germancano. No lugar do Pirani também pode ser Isaac. Os dois brigam aparentemente por essa vaga. A informação que o GE. Globo trouxe ontem é que o Pirani deve ser o titular. Depois eu confirmei isso e apurei, inclusive no vídeo de ontem, quando eu apurei essa informação, eu já tinha publicado o vídeo com a provável escalação. Então acabou não entrando, né, naquele vídeo. Eu apurei que o Isaac é um plano B, também treinou, trabalhou bastante, né, dividiu o tempo ali com o Pirani, o tempo de treinamento no time titular, participou de jogadas ensaiadas. Então o Isaac é sim uma possibilidade. Eu diria para vocês que é praticamente meio a meio ali. Uma decisão que foi tomada ou ontem à noite pelo Diniz ou será tomada ao longo do dia, né, junto à comissão técnica. Inclusive cometi um equívoco também no vídeo de ontem ao citar Thiago Santos. Thiago Santos e Lelê não podem disputar a Copa do Brasil, beleza, galera? Eu fico com isso na cabeça e maluco, coisa de doido. Acabei citando o Thiago Santos, mas enfim, os dois não são possibilidades. E aí, gente, diante desse cenário de poucas opções, a lesão do Alexander, como a gente imaginava, foi trágica. Trágica pelo sentido de também não ter o Martinelli. E aí você já não tem o Lelê, você já tem menos opções no banco. Aí que a gente vê que falta um jogador qualificado também para fazer essa função, também para ser opção, para brigar ali por vaga, né? Realmente falta esse jogador, agora a gente está vendo isso. E aí o Diniz tende a tomar essa decisão de colocar o Pirani. E vamos lá, Pirani, se for o Pirani, não acho que ele vai fazer essa função muito aberta por lá, tá? O Alexandre vai falar mais sobre isso na análise tática já. Eu acho que ele vai fazer uma função diferente em campo, de dar mais um suporte no meio, para liberar mais o Lima e até a subida do Marcelo. É um jogador que, eu sei, recentemente ele jogou mal. Ele teve atuações ruins, principalmente contra o América e Fortaleza, mas reparem, nesses jogos ele entra com a responsabilidade de ser o articulador do time, o armador, né? Não tem o Ganso, não tem os titulares em campo. E o Pirani não consegue carregar esse piano, não tem jeito. Isso ele não consegue ser o cara, a referência. Não dá para ele. Agora, atuando ao lado do Ganso e dos principais jogadores, eu acho que ele pode conseguir desenvolver uma função importante em campo, de dar suporte, de fazer esse jogo apoiado, esse jogo de aproximação. Ele tem condições de fazer isso porque
O Diniz confia nele, a melhor fase da vida dele foi com o Diniz. E eu também, eu acho que o Diniz merece um voto de confiança na nossa parte, porque ele já provou diversas vezes. Só a gente voltar recentemente no tempo com o Felipe Melo no Campeonato Carioca. Todo mundo desesperado, meu Deus, meu Deus, meu Deus. E deu no que deu. Então, eu acredito que se ele tomar essa decisão, é porque ele entendeu que, de fato, o Pirani é, para mim, a opção dos meus sonhos? Não. É a que eu gostaria de ver em campo? Claro que não. Mas a gente tem que ver o contexto desse momento e, infelizmente, não há muitas opções. Porque o John Kennedy também não vem se sentindo muito confortável atuando ali aberto, né? Ele tende a trazer muito essa bola para o lado, quando o Cuiabá não foi bem. Não é muita dele fazer isso, né? Para ele conseguir render bem ali, tem que encaixar muito essa aproximação com o Cano, para ele pegar essa bola, tocar para o Cano, receber e atacando mais por dentro. Por fora não é dele, não adianta, ele fica meio perdido ali. E por isso ele perdeu o espaço nessa posição agora para esse jogo. E aí o Isaac seria mais natural, até mais lógico por ter características mais próximas a do Keno. Aí entra outra questão. É um jogo muito pesado. É pesado inclusive pro Pirani, que é outra coisa que me preocupa. O Pirani é um jogador que ele é fraco fisicamente. Ele não consegue recompor tão bem na marcação. E é um jogador que para criar também tem dificuldades, mas repito, quando ele está sozinho, talvez com o Ganso, isso tende a ser facilitado. E o Isaac é um jogo muito pesado para um garoto como esse, né? A gente viu o que aconteceu com o Arthur no clássico contra o Vasco. Significa que vai ser a mesma coisa? Óbvio que não. O Isaac tem talento, tem capacidade, mas não é fácil. Então, se o Diniz conversar com ele e sentir que ele está confiante, que ele está em condições de jogar, de começar o jogo, pode ser que ele seja titular. E aí a gente veria um jogador com características mais parecidas com a do Keno, né? Um jogador mais do drible, do 1 contra 1, de velocidade. Para mim seria a melhor opção. A questão é saber o quanto um garoto como ele pode suportar a pressão de um jogo desse tamanho. Eu acho que a discussão passa muito por aí. Uma outra possibilidade seria adiantar o Marcelo, colocar o Guga improvisado na lateral esquerda e aproveitar o Marcelo mais como um ponta, né? Funcionando também como um armador ali pelo meio. Só que aparentemente isso sequer foi treinado. Então, seria muito interessante, mas por algum motivo, talvez, certamente, enfim, uma conversa entre eles, isso não veio a ser uma opção. Se foi treinado, eu não consegui apurar essa informação. Eu acho que o Diniz tem um plano aí para surpreender o Sampaoli. Certamente ele tem um plano e vai executar esse plano e tomara que seja muito bem executado. Vamos com o Alexandre Vasconcelos, trazendo uma análise tática aí do que a gente pode esperar desse Fluminense logo mais no Maracanã. Fala aí, Alexandre. Fala, Vitor Lessa, amigas e amigos tricolores. Vamos olhar o painel tático para entender como provavelmente vai jogar o Fluminense pelas informações que chegaram agora para a partida contra o Flamengo nesta terça-feira. Olhando aqui o desenho dos 11 titulares, com 10 que praticamente estão confirmados pelo que a gente sabe. Fábio no gol, Samuel, Nino, Felipe Melo e Marcelo, André, Lima, Ganso, Cano e Arias devem jogar a partida. E a dúvida fica aqui nesta posição, ou pelo menos nesta peça, que nesse momento aqui no meu quadro está em campo, John Kennedy, que não agradou tanto parte da torcida quanto aparentemente a comissão técnica na última partida. Realmente John Kennedy não soube tanto atuar pelo lado ajudando a construir e reter a posse, quanto por dentro associando na construção das jogadas e na chegada para a finalização. A gente acredita que John Kennedy não deve jogar, a informação é que Gabriel Pirani, assuma esta função, ou pelo menos essa posição no campo, mas a função acredito que não vai ser exatamente essa. Provavelmente com o Pirani aqui, ele deve ajudar no lado esquerdo e dar um pouco mais de liberdade com o Lima. O Lima já se comportou assim na partida contra o Curitiba, contra o Cuiabá, horas atuando aqui na solidez defensiva e na construção, e horas indo para ambos os lados do campo para atuar na fase mais aguda do jogo, na parte do ataque pelos lados. Então acredito que isso vai se repetir nessa partida, e dessa vez tendo o Gabriel Pirani, que é um jogador que entende o dinizismo, como a gente vem falando nos pós-jogos e nos pré-jogo também. Ele é letrado no dinizismo, alfabetizado no dinizismo, é um jogador com bom passe, boa movimentação e muito intenso. Então, por mais que não seja um jogador fisicamente de muito confronto, ele ocupa bem espaço e ele tem um bom passe, ele pode render taticamente, principalmente para dar liberdade para Marcelo e para Lima construírem pelo lado esquerdo. Lembrando que o lado direito do ataque do Flamengo, onde vai ter
provavelmente Gabigol e Everton Ribeiro encostando por ali, pode gerar perigos. A gente sabe que do lado esquerdo também pode ter Gerson, Arrascaeta e Ayrton Lucas, provavelmente com o Filipe Luís entrando como um terceiro zagueiro, empurrando Ayrton Lucas mais pra frente. Acredito que o Sampaoli vai jogar com 3 zagueiros, sendo um deles Filipe Luís nessa partida, adiantando Ayrton. Isso vai exigir um pouco mais de solidez defensiva. Claro, eu gostaria de ver, por exemplo, o Martinelli de volta na equipe no lugar do John Kennedy, compondo essa saída com um pouco mais de qualidade defensiva, ou até mesmo uma coisa que foi especulada ao longo da tarde, e eu gostei da ideia, seria de ter o Guga lateral entrando nessa equipe e adiantando o Marcelo para o meio. Mas pelo visto a opção que vai vencer na cabeça de Diniz é do Pirani, e eu espero muito mais um Pirani que ocupe essa faixa central próxima do entre-meios aqui, da construção pela diagonal esquerda, não abrindo tanto para o lado. Obviamente ele pode abrir de vez em quando do lado para reter a posse, mas provavelmente ele vai fazer essa construção mais pelo meio, e a gente vai ver uma associação maior dos três, com áreas aproximando aqui, entre Marcelo, Lima, Pirani e John Arias, com o Cano jogando mais infiltrado, e no lado direito o Pirani menos participativo e provavelmente o Lima também aqui presente, e essa aproximação contando com Samuel Xavier. Essa dinâmica que eu espero, ver o Lima, assim como ele fez contra o Cuiabá, horas defendendo como volante, mas atacando muito como um jogador de extremos, e o Pirani ajudando mais na fase construtiva por dentro, usando sua qualidade no passe e a capacidade de jogar como 10 e como 8. Então isso vai ser muito exigido nessa partida. O Sampaoli é um treinador que gosta de bloquear muitos lados do campo e atuar com muita pressão no terço final, com 5, 6 jogadores atacando a linha de ataque, a linha de defesa do adversário, perdão. Então vai ser importante a gente ter solidez defensiva, mas principalmente saber construir, tanto pelo meio quanto pelos lados, e talvez essa seja a chave na cabeça do Diniz para ter o Pirani escalado no lugar do John Kennedy. Me conta nos comentários o que você achou, ou me procura lá no Twitter, @mvasconcelos, pra gente trocar essa ideia, beleza? Saudações tricolores e boa sorte pra gente nesse clássico. Na Flu TV, o zagueiro Nino falou sobre como o time deve se comportar nesse jogo e em um jogo tão importante diante desse rival. É diferente por ser um mata-mata. Esses clássicos são sempre muito complicados, muito difíceis, e a gente sabe que eles, como a gente, vão querer essa classificação. Acho que é preciso manter o foco, lembrando que são 180 minutos, mas que cada minuto é importante, e a gente espera nesses 90 minutos iniciais fazer uma certa vantagem aí para o segundo jogo. Eu vou chamar meu amigo Renan Moura com informações do Flamengo, mais informações sobre o rival que também vem desfalcado e tem problemas para enfrentar o Fluminense. Fala, Vitão e amigos do canal do Lessa, clássico 4-4-4, e o Flamengo tá com problema, Vitão, porque não conta com Pedro e nem o Davi Luiz para essa partida. Os dois estão com uma pequena lesão muscular e não vão ser relacionados para esse jogo. Em contrapartida, o Jorge Sampaoli até que tem algumas outras soluções para esse compromisso, porque 3 jogadores que não atuam há um certo tempo devem estar à disposição: Gerson, Filipe Luís e também o Varela. Dos 3, o Coringa é quem tem mais chances de começar jogando. Já o Filipe Luís não atua desde a decisão do Campeonato Carioca contra o próprio Fluminense. Outros jogadores com desgaste físico acentuado no último jogo contra o Bahia, no caso, Thiago Maia e o Matheus França, vão ser relacionados. O Matheus Cunha, que é goleiro e foi titular também na última rodada do Brasileiro, apresentou dores na região do quadril, mas participou da última atividade e também deve ser relacionado. Já o Cebolinha, ele torceu o tornozelo na Arena Fonte Nova, mas também trabalhou no campo nessas últimas atividades no Rio de Janeiro. Vai ser reavaliado nesta terça-feira pela manhã no Ninho do Urubu, mas são boas as condições do camisa 11 também participar desse duelo. O homem de referência no ataque vai ser o Gabigol, com a ausência do Pedro. Mas o clássico está aquecido no bastidor, Vitor, porque o diretor de Relações Exteriores do Flamengo, o Cacau Cota, utilizou as redes sociais nas últimas horas para fazer uma espécie de um desabafo, dizendo que está muito grande o mimimi em relação à arbitragem envolvendo o Flamengo e que o próximo adversário, no caso o Fluminense, gosta muito de dar pitacos em relação ao que a arbitragem deve ou não fazer. Segundo ele, o adversário, no caso o Fluminense, não vai ganhar no grito essa primeira partida das oitavas de final da Copa do Brasil. Lembrando que não tem aquele critério de desempate do gol qualificado fora de casa. Valeu, Vitão. Forte abraço, irmão. E vamos à arbitragem para a gente fechar esse pré-jogo.
Apita a partida ele mesmo. Anderson Daronco, auxiliado por Bruno Rafael Pires e Danilo Ricardo Simão Maniz, todos da FIFA. E a Daiane Muniz ficará no VAR, também FIFA. Com o Daronco, são 36 jogos, com 13 vitórias, 10 empates e 5 derrotas. O retrospecto não é tão ruim. Os últimos 3 jogos foram 3 vitórias. Mas contra o Paysandu, o Daronco não dá aquele pênalti bizarro em cima do Lima. Né? Foi pro VAR, foi acionado pelo VAR, Rafael Trace, e não entendeu que houve pênalti naquele lance. É o tipo de coisa que preocupa bastante. É um árbitro que desde o ano passado, já falei sobre isso aqui, quando ele soube que não ia para a Copa do Mundo, teve uma queda de rendimento muito grande e ainda não conseguiu se reencontrar, não conseguiu fazer grandes jogos. E é isso que me deixa com o pé atrás, porque eu sei que já é um árbitro que a torcida não tem, de uma forma geral, não tem muita simpatia, eu sei disso, né? Nem eu. Só que além disso, não é uma questão de gostar ou não gostar. Ele teve de fato uma queda muito grande de rendimento. E aí, para um jogo desse tamanho, o jogo tende a ficar pegado, a tendência é ele começar a picotar demais. E dependendo de como tiver a partida, picotar o jogo pode ser muito prejudicial ao Fluminense. O que nos resta é torcer para que o Daronco possa fazer um bom jogo logo mais no Maracanã. Transmissão pelo Premier e pelo Sport TV e, claro, no pós-jogo, aqui no canal do Lessa, como sempre, como vocês já estão acostumados. Entrevista coletiva do Diniz, zona mista com os personagens dessa partida, cobertura completa na live pós-jogo, aqui com o Renan Reis, também com o Alexandre Vasconcelos. Aguardamos vocês mais tarde, se Deus quiser, após uma vitória do Fluminense nesse primeiro jogo da final. Valeu, galera. Final não, das oitavas de final. Valeu, galera. Até mais tarde.